obrigado por essa manhã maravilhosa, por essa festa tremenda, por essa celebração tremenda. Como o apóstolo Paulo disse, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é gozo, paz e justiça no Espírito Santo. O Senhor é a nossa festa, o Senhor é o nosso dia. Obrigado, Senhor, nós te entronizamos sobre as nossas vidas e mais uma vez, como igreja reunida, nós queremos dizer sim e amém para tudo aquilo que o seu Espírito quer realizar nas nossas vidas, ó Deus. Ativa os nossos sentidos, dá-nos sensibilidade à sua voz e, acima de tudo, um coração responsivo diante das suas verdades. Desde já te damos toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor também vai fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito maior que as nossas orações, o Senhor é muito maior que as nossas pregações, e o Senhor certamente fará abundantemente mais tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado segundo o seu infinito poder que em nós opera. Te entronizamos nesse lugar em nome de Jesus. Amém. No reino de Deus o importante não é chegar primeiro, é chegar junto. Então eu preciso ser bem objetivo, quero ser bem objetivo com você nessa manhã, mas deixa eu fazer uma síntese da síntese. Ontem nós começamos falando um pouco sobre o princípio, a paternidade de Deus e o princípio da maldição. Eu sei que quando a gente coloca dessa forma parece algo muito estranho e até contraditório. Você fala assim, pastor, mas o que tem a ver a paternidade de Deus com o princípio da maldição? É interessante que a paternidade de Deus é um tema central. Eu costumo dizer que Deus é muito mais do que um Deus todo-poderoso. Ele é pai, ele é relacional, ele tem um zelo e uma afeição profunda por cada um de nós, não é? Mas é um pouco estranho associar a paternidade de Deus com maldição, mas o reino de Deus é assim, tem os seus paradoxos, não é? Nós falamos que paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente, não é? E é isso que a gente está tentando desvendar aqui, não é? Nós fizemos uma introdução falando um pouco sobre maturidade, que tem sido uma preocupação geral nessa atual geração, uma geração que sofre essa síndrome do retardamento moral, emocional, não é? E essa síndrome dos bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram, e isso quando você trata assim terapeuticamente, realmente é o grande desafio dos terapeutas, ajudar os crescidos a crescerem, não é? E então isso tem sido muito preocupante. Nós falamos que o apóstolo Paulo, ele concentrou o seu esforço no sentido, exatamente nesse sentido, né, quando ele fala lá em Colossenses 1:28, ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, a palavra aí no original é maduro, todo homem maduro em Jesus Cristo. E fizemos uma pequena abordagem sobre maturidade, não é? Algumas características que qualificam uma pessoa madura. Nós falamos sobre um estilo de vida de gratidão, inclusividade, temor a Deus, domínio próprio, o equilíbrio entre individualidade e relacionamento, proatividade, coerência. Quer dizer, são muitas coisas que o conceito de maturidade é um conceito muito amplo, mas nós falamos que dentre estes e outros fatores, o mais elevado aspecto para você avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Se você realmente quer saber se uma pessoa de fato cresceu, se realmente ela tem uma verdadeira maturidade moral, espiritual, é como ela age quando ela está sendo corrigida. No mundo que todos erram, um mundo onde todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, talvez a maior virtude seja essa, amar a correção. Por dezenas de vezes esse princípio é estabelecido e restabelecido na palavra: aquele que ama a correção está no caminho da vida. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então, quando a gente entra nessa questão do amor à correção,
Deus está estabelecendo vida e morte diante de nós. É algo realmente muito sério. E para a gente poder entender de uma forma mais profunda a correção de Deus, é importante a gente trabalhar com esse conceito da maldição, da forma como Deus a estabeleceu na sua lei, e é o que nós começamos então a desenvolver. Explicamos que o conceito da maldição é um conceito que tem sido terrivelmente estigmatizado, contaminado, não é? A mentalidade animista é algo muito forte em quase todas as culturas do mundo, e isso realmente tem afetado muito esse conceito. Mas é aquilo, cultura não está acima da escritura, não é? Eu costumo dizer que alguns conceitos eles precisam de uma reforma teológica, e talvez o conceito de maldição é um dos mais, não é? E então começamos aqui, na verdade, construir um entendimento, trabalhando um pouco na nossa epistemologia, na nossa cosmovisão, não é? Essa é uma mensagem que nos desafia biblicamente a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de interpretar a realidade. Então fomos desmistificando a maldição. Primeira coisa, nós falamos que a maldição é uma palavra bíblica, não é? Quer gostemos ou não gostemos, quer você tenha ou não uma simpatia com esse conceito, não é verdade? Normalmente as pessoas não têm, não é? Mas é uma palavra bíblica, e se você quer ser uma pessoa teologicamente equilibrada, nós precisamos de dar a mesma ênfase que a Bíblia dá àquele determinado conceito. O conceito de maldição ele aparece pelo menos 200 vezes na Bíblia. Não é algo que dá para você simplesmente descartar e falar que é irrelevante. Não dá. Nós explicamos que, apesar da correção não ser a ênfase num relacionamento, né, quando se trata de criação de filhos, discipulado, lógico, a ênfase não deve ser a correção. A gente não deve usar a verdade sem graça, né, pegar a verdade como se fosse um porrete, sair toma a verdade, pó, né? E isso realmente não é sadio, isso não produz vida. Apesar da correção não ser uma ênfase nos relacionamentos, todavia, na Bíblia, é muito enfatizada. Aliás, grande parte das Escrituras Sagradas são episódios assim, Deus corrigindo sociedades, Deus corrigindo nações, não é? Lógico, na Bíblia acontece muito dentro de uma perspectiva mais corporativa, porque o reino de Deus, ele traz uma perspectiva muito corporativa. Raramente na Bíblia, por exemplo, você acha uma profecia para uma pessoa, para um indivíduo. A maioria das profecias, elas são dirigidas a cidades, a nações, porque Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, quer dizer, não só o Deus do indivíduo, mas um Deus geracional, um Deus que se relaciona coletivamente conosco. É muito importante esse entendimento. Mas Deus corrigindo nações, Deus corrigindo cidades, não é? A própria Bíblia é a história de uma dinastia, a dinastia de Israel, não é? E Deus trata realmente a família de Israel como também uma pessoa, não é? Mas é interessante que essa é uma ênfase na Bíblia, a correção. Já que o conceito da maldição é bíblico, então é muito importante a gente entender o sentido disso. Nós explicamos que existem várias palavras na Bíblia com sentidos diferentes, né, específicos, para designar essa palavra que no português é traduzida como maldição. E basicamente nós só mencionamos aqui os 3 significados básicos. O primeiro significado da maldição é pela palavra halal, no Antigo Testamento, no hebraico, que é o castigo advindo da quebra de um mandamento, ou a quebra de uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa ou juramento. Então, o que é a maldição? A maldição é castigo que vem como consequência de você violar uma lei, de você quebrar uma aliança. Então, nós explicamos que toda lei, por definição, carrega uma maldição, toda aliança, por definição, carrega uma maldição. Aqui vem essa diferença entre uma lei e um conselho. Um conselho você obedece opcionalmente, uma lei não. Uma lei, se você violar, haverão
sanções. Deus governa por leis. Assim como existem leis físicas, existem leis morais, leis espirituais, em todos os âmbitos da vida, não é? Deus governa por leis. E então, de onde vem a maldição? Da lei. Não é? Paulo fala, a força da lei é a maldição. Se você tira a maldição da lei, ela deixa de existir como lei. Ela não existe mais como lei. É só um conselho, mais nada. Para ser lei, tem que ser respaldada por uma maldição. Não é? Então é muito importante a gente ter essa consciência. A gente esclareceu bem esse conceito. Uma outra palavra é a palavra arar, que já é uma alau em cumprimento, não é? Uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém, uma pessoa, um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem está presa, impedida, cativa. Existe uma perseguição, não é? Eu até falei, a gente observa isso muito nos aconselhamentos. Normalmente, quando uma pessoa busca um aconselhamento, é porque tem uma situação que impede, que persegue, não é? A vida sentimental, casamento, etc., não é? Arar. E falamos sobre o terceiro sentido, que é a maldição advinda do falar mal, do praguejar, não é? Denegrir o caráter de alguém. E em relação a isso, Jesus então nos advertiu: a ninguém amaldiçoeis. A ninguém amaldiçoeis. Se uma pessoa fala mal de você, fale bem dessa pessoa. Eu sei que isso exige muito domínio próprio, não é? Mas é impressionante como isso pode mudar o rumo da nossa vida. Porque Jesus explicou que nós vamos ter que dar conta de toda palavra frívola, irresponsável que sai pela nossa boca. Ele também explicou esse conceito, não é, do julgamento crítico, destrutivo, não é? Na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Quando a gente condena alguém, na verdade, tudo que a gente vai conseguir é preparar o nosso próprio tribunal, não é? Quando a gente entende essa lei, inclusive a nossa vida realmente toma um outro rumo, não é? Explicamos também que o conceito da maldição aparece contextualizado ao povo da aliança, porque às vezes a gente raciocina assim, subentendidamente a gente associa a maldição a pessoa ímpia, a pessoa incrédula, não é? Delinquente. Mas na Bíblia, quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre, incrivelmente ela está associada ao povo da aliança. Aliás, a gente percebe que Deus estabeleceu, Ele estruturou o conceito da aliança nesses dois parâmetros em relação às nossas escolhas: bênção e maldição. Essa é a estrutura, é o cerne da aliança. Então, quando a gente estuda ali em Deuteronômio 28, por exemplo, as bênçãos, as maldições, Deus estabelecendo a sua aliança, principalmente quando a Bíblia fala sobre as maldições, eu sei que a gente tem aquela tendência de ter uma visão assim muito estranha. Essa é uma revelação muito estranha do caráter de Deus. Como que Deus pode estabelecer uma lista de mais de 50 versículos, né, com maldição? Então, muitas vezes, a perspectiva que a gente tem é de um Deus irado, um Deus com os nervos à flor da pele, não é? Despejando a sua fúria sobre miseráveis pecadores. Mas ali não é isso. Ali, na verdade, essa é a fala de um pai amoroso, expressando o seu zelo, o seu compromisso de corrigir os seus filhos quando estes se tornam insistentemente rebeldes. Na verdade, Deuteronômio 28, gente, é uma aula de paternidade. É Deus expressando a sua paternidade. Ele falando: olha, meu filho, eu quero te abençoar, mas se você escolher ser sistematicamente rebelde, eu quero te dizer uma coisa: eu não vou te entregar a você mesmo, eu vou te corrigir, porque eu te amo. É a expressão do amor e da paternidade de Deus. Por mais paradoxal que isso seja, por mais contraditório que pareça ser, irmãos, maldição é paternidade, é amor, é um mecanismo da correção divina, é porque Ele nos ama. E explicamos também, começamos a explicar os papéis que a maldição desempenha, porque é um mecanismo que Deus estabeleceu com propósitos múltiplos.
Tudo que vem de Deus, gente, é profundamente sábio, inteligente, não é verdade? Tudo que vem de Deus, não realmente tem um propósito importante. Então nós falamos, a maldição vem primariamente para nos alertar, depois a maldição vem para corrigir, depois ela vem para castigar, para nos recuperar, e depois, em última instância, ela pode vir também para destruir. Não é? Esse não foi o propósito primário, mas a maldição pode destruir uma pessoa? Pode. Não é? Então nós falamos, o papel primário da maldição é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas, seja pessoal, geracional ou territorialmente. Não é? Explicamos que a vida e a natureza possuem vários dispositivos que nos avisam quando algo está em desacordo com o seu propósito. Não é? Até demos aquele exemplo, por exemplo, do organismo humano, a febre. Você tem uma febre, a febre, entre aspas, é uma maldição. Não é? Ela te faz sentir mal, mas a febre tem um propósito, ela está denunciando a existência de uma desordem, de uma infecção, até de um problema mais sério. Não adianta só você, vou quebrar a maldição, vou tomar um antitérmico, né? Aí você toma um antitérmico, a febre abaixa, quer dizer que você está restabelecido? Não, daqui a pouco ela volta de novo. Não é? Essa é a terapia burra, né? Onde você está lidando com o efeito colateral do problema sem interagir com as verdadeiras causas. Então, a gente vê, assim, em todas as áreas da vida, você vai ver essa inteligência, essa engenharia divina estabelecendo mecanismos de alerta. Não é? No reino de Deus, por exemplo, o ministério profético exerce um papel assim. Não é? Quando tem algum problema, uma desordem espiritual, Deus levanta os profetas. E a maldição, na verdade, ela cumpre um papel assim. Por isso que toda maldição, gente, é um chamado ao conserto. Toda maldição é um chamado ao conserto, é um chamado à restauração. O princípio mais elevado e primário para você lidar com a maldição é você amar a correção. É quando, por exemplo, você começa a fazer uma coisa errada, você está entrando por um caminho errado, por exemplo, um caminho de vício, de imoralidade, e seu pai chega e te alerta: meu filho, por favor, não faça isso. Se você ama a correção, isso pode evitar muita tragédia na sua vida. Entende? O princípio fundamental para você lidar com a maldição é você amar a correção. Não adianta você simplesmente querer, e todas as vezes que a gente quer quebrar uma maldição sem lidar com as respectivas desordens, na verdade nós estamos o quê? Em rebelião ao mecanismo que Deus estabeleceu. Não funciona assim. A questão não é lidar com a maldição, com o desconforto, com o mecanismo de alerta. A questão é a gente lidar com a desordem. É lidarmos com as transgressões, não é com a violação da lei, porque nós falamos, não somos nós que quebramos a lei é que nos quebra. Não somos nós que violamos uma aliança. A quebra da aliança nos destrói. Não é? Quando você pensa na aliança do casamento, talvez muitos já passaram por uma situação assim de divórcio, adultério, e a gente sabe quanta coisa é destruída, porque o homem está ligado, a mulher está ligado ao seu marido enquanto ele viver, até que a morte o separe. E quando você simplesmente divorcia, você está invocando o quê? A morte, porque até que a morte o separe. Muita coisa é destruída, gente, não é? Então, a maldição cumpre esse papel de denunciar a existência de desordens. A gente explicou também bastante isso ontem. A base da maldição é o castigo, é um outro ponto. O castigo, a correção. Essa palavra no latim significa purificar pelo sofrimento. Quando a Bíblia fala assim que Deus castiga, algumas traduções falam açoita, não é? Deus castiga, Deus açoita o filho que ama. Isso está revelando realmente uma faceta muito importante da paternidade de Deus, como nós falamos. Na nossa cultura ocidental, a gente associa amor apenas com afeição. O que é amar? Demonstrar afeição, não é? Mas, biblicamente,
nós sabemos que amar não é só expressar afeição, mas é estabelecer limites, é corrigir, e também um equilíbrio entre afeição e limites. Tem que ter esse equilíbrio, não é? Se você tem um conceito de amor onde você tira os limites, a correção, não é? Isso pode se tornar algo altamente destrutivo. Então, é muito importante esse equilíbrio aí. Quando a gente pensa no conceito de castigo, e é lógico, infelizmente muitos de nós começamos a sair do caminho e vamos cruzando muitas linhas que nós não deveríamos ter cruzado. Isso pode nos levar para uma condição que depois, para sermos restaurados ou devolvidos ao propósito original de Deus, isso vai exigir uma disciplina. Às vezes não é fácil. Quando você pensa numa pessoa que entrou no submundo das drogas, do crack, para você recuperar uma pessoa assim, por exemplo, ou uma pessoa que entrou no submundo da imoralidade, da pornografia, às vezes para você recuperar essa pessoa, vai exigir uma disciplina. E aqui vem a palavra castigo, que é purificar pelo sofrimento. O castigo ele tem dois parâmetros fundamentais, que é tempo e lugar. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Deus vai nos levar para um lugar por um tempo, onde Ele sabe como confrontar o que precisa de ser confrontado nas nossas vidas. E isso é a expressão do amor de Deus. Quando você estuda a história de Israel, sabemos o apogeu da história de Israel foi o governo de Davi, os primeiros 20 anos do governo de Salomão também. Depois disso veio uma decadência, não é? No reinado de Roboão, o reino se divide, 10 tribos para um lado, 2 para o outro, e aí Israel se descamba na idolatria com Jeroboão, filho de Nebate, não é? Que se vendeu para os ídolos, e geração após geração eles vão endossando aquela idolatria de Jeroboão. Também Judá e Benjamim entram por um caminho de decadência. Alguns reis, obviamente, eles sempre trazem alguma restauração aqui, outro ali, mas o que a Bíblia mostra é que esse processo de decadência, ele se tornou uma coisa assim tão sistemática. E Deus foi levantando os profetas, soando os alarmes, e a Bíblia fala que eles ensurdeciam seus ouvidos, e até que o pai começa então a falar essa linguagem do castigo, e ele começa a explicar: olha, do mesmo jeito que essa terra vomitou os cananeus por causa da sua idolatria, da sua imoralidade, vai vomitar vocês também. Vocês vão para o desterro, vocês vão para o castigo. Eles não deram ouvidos, insistiram no erro, ensurdeceram os ouvidos, endureceram o coração. Aí nós sabemos como que as 10 tribos, Israel foi para a Síria, e depois, um pouco depois, as 2 tribos, Judá e Benjamim, foram para a Babilônia, não é? Chegou num momento, inclusive, quando Deus determinou esse castigo, Deus falou o seguinte: olha, vocês vão para a Babilônia, e a melhor coisa que vocês fazem agora é ir, porque agora não tem mais volta. Alguma vez seu pai já te colocou num castigo que ele te falou assim: você vai ter que cumprir isso, não tem volta? Agora você vai ficar de castigo? Já ouviu isso do seu pai ou não? Ou da sua mãe, ou de alguém, não é? É uma boa ideia você fugir do castigo. Se o seu pai te colocou ali, é uma boa ideia. Piora ou melhora? E Deus falou: quem não for para a Babilônia, depois você olha lá no livro de Jeremias, vão vir os 4 juízos: a morte, a espada, a peste, as feras, os juízos de Deus. É melhor ir para a Babilônia. Eles ficaram quanto tempo em Babilônia? Qual foi o tempo? 70 anos. 70 anos em Babilônia, a terra dos ídolos. Ah, vocês querem ídolo? Tá bom, né? Babilônia. Vai sair ídolo até pelo nariz. Você pode observar como que esse negócio funciona, gente. Olha, depois disso, Israel pode ter problema com muita coisa, mas com idolatria não.
Você não vê um judeu adorando uma imagem. Os cristãos, sim, né? Os cristãos, que eu digo a igreja católica, com todo respeito, né? Mas Deus arrancou a idolatria do coração do povo judeu, né? Castigo. Muitos de nós, às vezes, precisamos de um processo assim, como Jacó passou. Jacó tinha uma índole terrível, não é? Enganou o irmão, tomou a herança do irmão, enganou o pai que era um cego. 20 anos no reformatório do tio Labão. Moisés, gente, Moisés criado no Egito, uma história de perdas familiares, muita rebelião. Moisés, a rebelião de Moisés chegou num nível que ele cometeu um assassinato a sangue frio. Quando ele mata aquele egípcio, depois ele acaba se autoexilando, 40 anos no reformatório do pastor Jetro. 40 anos. Depois ele se transformou no homem mais manso da face da terra. Você pode olhar que os homens mais bem-sucedidos foram pessoas que abaixaram a sua cabeça para a correção de Deus. E esse é um dos princípios mais poderosos para você lidar com a maldição, com o castigo da lei, vamos dizer assim, de violar alguma lei, né, uma má conduta. Até uma pessoa que está na prisão, quando tem bom comportamento, ela sai antes do tempo. Funciona assim. É a intercessão. Você lembra a intercessão? Por que Judá e Benjamim saíram lá do castigo e as 10 tribos não? Nunca mais voltaram, as famosas 10 tribos perdidas da casa de Israel. Porque houveram homens que baixaram a cabeça, foram humildes. E falaram: Deus, nós erramos, nós pecamos, o Senhor não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário, o Senhor é justo e verdadeiro em todos os seus caminhos, mas nós fizemos aquilo que é mal aos teus olhos. E quando eles se humilharam, realmente, por causa disso, Deus tirou toda aquela geração do cativeiro. Mas isso é um princípio muito importante de nós entendermos. A base da maldição é o castigo. Eu sei que a gente está acostumado a pensar na maldição com aquela forma animista, fatalista, não é? Mas nós estamos falando de uma perspectiva bíblica. A base da maldição é o castigo, é purificar, ainda que isso nos faça sofrer. Mas é nos purificar, é nos realinhar com o propósito de Deus. E eu quero tomar só mais um ponto aqui para a gente fechar. O princípio da maldição, ele é divino e não demoníaco. A ação demoníaca é colateral. Quando você pega o conceito da maldição numa perspectiva bíblica e na perspectiva animista, você vai ver que na perspectiva animista o conceito de maldição se fundamenta no fatalismo. A ênfase é só a destruição, é um conceito de destruição, um negócio altamente negativo. É uma ênfase também apenas em demônios, aquela coisa só de demônio, 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 não é? E nesse ponto eu quero esclarecer um pouco isso. Porque, subentendidamente, o que nós aprendemos? A bênção é de Deus, a maldição é do capeta, é do diabo. Não é verdade? A gente não aprende assim? Mas isso é bíblico? Não. Não. Quando você estuda o último versículo do Antigo Testamento, que também aparece no Novo Testamento, não é? Se os pais não se converterem aos seus filhos, os filhos não se converterem aos seus pais, o que Malaquias fala ali? O diabo vai ferir a terra com maldição? Não, eu, Senhor, vou ferir a terra com maldição.
quando acontece uma desconexão geracional, não é? Os pais não têm a humildade de assumir os seus erros e se reconciliarem com os filhos perdoarem os pais. Quando uma iniquidade começa a se propagar, é como se os alarmes estivessem soando e Deus estivesse dizendo: olha, tem um problema aí, tem uma desordem. Alguém tem que entrar nessa brecha, não é? Alguém precisa de lidar com essas iniquidades. Mas a Bíblia fala: eu, o Senhor, firo a terra com maldição. Quem fere a terra com maldição é Deus. Nós falamos de onde vem a maldição. De onde vem? Da lei. E a lei vem de Deus. A maldição não vem do diabo. Quem governa e corrige a criação em todas as suas dimensões é Deus. O diabo é apenas um agente espiritual. Ele não deve ser desprezado e também não deve ser supervalorizado. Se eu te perguntar aqui, qual é a ênfase que a Bíblia dá para o diabo? Você acha que é uma ênfase pequena, média ou grande? Qual é a ênfase que a Bíblia dá para o diabo? Sinceramente, perto de outros princípios, é até pequena. E, honestamente, nós não devemos realmente menosprezar o poder do diabo, mas quando você começa a dar para o diabo uma ênfase que a Bíblia não dá, você pode cruzar essa linha e desenvolver uma mentalidade muito mais animista do que bíblica. Rapaz, eu tenho que dar quase que uma aula aqui de novo, mas se o pessoal puder pegar o que eu falei no... O animismo, gente, é essa prática, animismo é você atribuir ânimo, vida, poder a um elemento que não tem essas propriedades em si mesmos, não é? Você pega uma água e fala: olha, se você tomar essa água aqui, deixa eu tomar até um golinho dela. Se você tomar essa água tem o poder de lavar os seus pecados por dentro. Eu estou dando para essa água um poder que ela tem? Não. Entende? Isso é o animismo. A gente explicou que existe uma linha fina que separa animismo de ato profético. Não é? Se Deus te manda, por exemplo, fazer uma ceia e fala assim: ó, derrama o vinho no chão, porque eu vou curar essa terra. E você obedece. Há poder nesse ato? Há poder na obediência, não no vinho. Por isso que qual que é o princípio da religiosidade? É quando você quer doutrinar um ato profético. Você quer fazer daquele ato profético uma doutrina. Aí é o princípio da religiosidade. Isso é o animismo. Tá? Isso é o animismo. Tá? Então veja bem, o diabo é apenas um agente espiritual, não deve ser nem supervalorizado e nem desprezado. O que a Bíblia nos adverte que realmente Satanás, e não dá para brincar com isso, porque como Jesus bem esclareceu, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é cruel nesse sentido, não é? Não dá para minimizar isso. O seu poder de engano também é muito estratégico. Em Apocalipse capítulo 12 fala que a antiga serpente, o dragão, engana o mundo todo, não é? Quer dizer, veja bem que lá do Éden até Apocalipse o bicho evoluiu de serpente, virou dragão, o bicho cresceu, né? Satanás é tão astuto que a maioria das pessoas que o servem nem ao menos creem na sua existência, de tão liso que ele é, não é? Não dá para menosprezar, mas
quando você também começa a atribuir para o diabo uma certa ênfase que a Bíblia não dá, você pode entrar no animismo. Mas um ponto muito importante é que não existe uma disputa de poder entre Deus e o diabo. Não existe. Porque também muitos de nós subentendidamente aprendemos isso, como se Deus estivesse numa queda de braço com o diabo para ver quem é o mais forte. Isso é bíblico? Existe uma disputa de poder? Deus está disputando para o diabo. Diabo, vem cá, vamos entrar, vamos brigar aqui, vamos ver quem ganha. Gente, isso é ridículo. Gente, se houvesse uma disputa de poder entre Deus e o diabo, não tinha nem fumaça do diabo. Ele tinha sido pulverizado. Como é que você vai comparar o Criador não criado, o Todo-Poderoso? Ele não é 99% poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Como é que você vai comparar com um ser criado e decaído? Quando Jesus escreve aos Tessalonicenses, ele fala que Jesus, na sua vinda, vai aniquilar o trono, todo o sistema de poder e controle do iníquo, com o assopro da sua boca e o resplendor da sua vinda. Não existe uma disputa de poder entre Deus e o diabo. Isso não é bíblico, isso é animismo. Tá? E não pode ser, por isso que o diabo não pode ser a nossa ênfase, principalmente quando a gente trabalha com aconselhamento. A ênfase não é o diabo. O diabo, vamos dizer assim, ele é periférico. Entende? Ele é a mosca que está no lixo. Ele é o pus que está na ferida. Ele vai parasitar essas situações. Ele é periférico. A questão não é ele. Eu acho interessante como Deus chama para si toda a responsabilidade. Eu gosto desse texto em Isaías 45:7, quando a Bíblia fala assim: eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É interessante isso. Deus não fica colocando a culpa no diabo. O mundo está assim, porque o diabo está solto, e o diabo é muito ruim, e não sei o quê, porque tem aquele principado que ele é muito difícil. Irmãos, Deus não fica com esse negócio não. Ele fala: eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ele chama para si toda a responsabilidade de corrigir a sua criação. O que eu entendo, depois você me corrija até se eu estiver errado, mas o que eu entendo aqui, o que esse texto sugere, quando a Bíblia fala assim, eu crio o mal, não é uma coisa que você crie do nada, mas é criar em virtude de uma rebelião insistente. Calamidade. Exatamente. Não é? Ou seja, o que Deus está falando assim? Eu sei lidar com uma pessoa que endurece o seu coração. Eu sei lidar com uma pessoa que ensurdece os seus ouvidos. Eu sou criativo. Não é? Eu sei como fazer a montanha dessa pessoa forte, mas muito mais forte do que ela. Eu sei como lidar com a arrogância humana, com a rebelião humana. Eu sei. Ele está dizendo isso. Eu crio o mal, eu crio a calamidade. E ele não é indiferente a essas rebeliões que nós temos. Deus é criativo no sentido de restabelecer a ordem e a justiça. Uma das melhores formas da gente entender como funciona o mundo espiritual
é a figura de um tribunal. Você sabe que é uma figura que qualquer sociedade ao redor desse planeta compreende. Até as tribos mais remotas eles compreendem o conceito de um tribunal, porque nós somos seres morais. Mas trazendo aqui para a nossa linguagem, vamos dizer, um tribunal ele é constituído de 4 partes específicas: o juiz, o réu, tem um tribunal uma bancada de defesa, uma bancada de acusação, não é? São 4 partes, bem simples. Estou tentando simplificar o máximo possível. Lógico que para tudo isso funcionar, você precisa de uma força policial. E você precisa também de um sistema penitenciário, ou seja, que pune a injustiça. O juiz, a Bíblia revela o trono de Deus. Salmo 89:14, justiça, juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante da sua face. Toda decisão judicial que sai do trono de Deus é uma composição desses atributos, passa por esses atributos. Justiça, que quer dizer integridade. Juízo, que tem a ver com a correção de Deus também, não é? Não sei se eu inverti as palavras, né? Então, justiça tem a ver, o juízo tem a ver com retribuição, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito ceifará vida e paz, não é? Justiça e juízo. Homem nenhum vai prevalecer pela impiedade. Não vai, não é? E fala assim: misericórdia e verdade vão diante da sua face. O olhar de Deus primeiro é misericórdia. Irmãos, e aí que na verdade, vamos dizer, as coisas de fato melhoram para cada um de nós, porque as misericórdias literalmente são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, ninguém estaria aqui, nem eu e nem você, não é? Misericórdia é você não receber todo o mal que você merecia, que eu merecia. A justiça fala: não, você vai colher todo o mal que você plantou. A justiça fala assim, mas a misericórdia fala: não, você não vai receber todo o mal. Esse é o olhar de Deus, é um olhar. Por isso que o trono de Deus, rapaz, tem um equilíbrio, é um trono de favor, por incrível que pareça. Misericórdia e verdade, essa também é uma lei que não será quebrada, a verdade. Tudo que foi feito às escondidas vai ser apregoado dos telhados. Então, na verdade, gente, toda decisão judicial passa por esses valores. Esse é o trono, é o governo divino. O réu, lógico, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. De certa forma, todos nós estamos passíveis desse tribunal, vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre uma bancada de defesa, e aqui entra, lógico, a pessoa do Senhor Jesus, que é muito mais do que um advogado, é o nosso Redentor. Ele já pagou a nossa fiança, já cumpriu a justiça de Deus, sangue por sangue, vida por vida. Ninguém mais tem que ser condenado, ninguém mais, não é? Mas também existe uma bancada de acusação. E aqui a gente começa a entender um dos papéis que, obviamente, Satanás desempenha. Eu não sei se você já se perguntou, né? Por que Deus não destruiu o diabo? Não é verdade? Eu não sei te dar todas as respostas, mas algumas a Bíblia permite a gente ter, né? E uma delas é esse, não é? O que significa a palavra diabo? Acusador.
Veja que esse é um nome funcional. Não, é funcional. Eu sei que a gente também estigmatiza o diabo e tal, chifre, rabo, garfo, não é? Toda essa coisa do animismo, mas é um nome funcional. O que significa a palavra Satanás? Adversário, não é? Devorador. Mas tem muito esse conceito daquele que se opõe com argumento, daquele que acusa, no sentido de destruir mesmo. Não é? Quando um promotor de justiça está num tribunal, rapaz, ele quer devorar aquele réu, é ou não é verdade? Esse é o papel dele. Então veja bem que esses títulos, Satanás, diabo, são títulos funcionais. Não é? Em algumas culturas, eles usam a palavra para o advogado de acusação, diabo. Toda pessoa que acusa é um diabo. Funcionalmente, é um diabo. Então não é só o diabo que é diabo. Se você é um acusador, funcionalmente falando, né? Estou tentando desmistificar o negócio aqui para você. Vamos entender isso aqui, que eu quero ser bem objetivo. Seria bom se a gente pudesse ir um pouco mais devagar, mas vamos ver alguns episódios bíblicos sobre isso, para a gente terminar. O primeiro tem a ver com o julgamento da casa de Jó. Você já estudou o livro de Jó? É muito interessante. Eu, sinceramente, eu não sei te dizer por que inteiramente, por que tudo aquilo aconteceu com Jó, com a sua família. E quando você faz uma leitura, assim, mais de perto do livro de Jó, você chega a essa conclusão, que um dos eixos do livro é o julgamento da casa de Jó. Aconteceu ali um julgamento muito sério. Quando o livro começa, Deus endossa, inclusive, o comportamento de Jó. Fala que ele é um homem reto, justo, se desvia do mal. Mas, lá na frente, dá a entender que o relacionamento de Jó era um relacionamento profundo ou superficial com Deus? Superficial, inclusive o Jó, humildemente, ele reconheceu: eu só te conhecia de ouvir falar. Não é? Ele tinha um relacionamento bem superficial. Aliás, Jó, quando você vê lá, ele foi muito paciente até o capítulo 3. Porque depois do 3, o cara falou tanta bobagem. No final falou: Senhor, tem misericórdia, passa borracha, né? Me arrependo no pó e na cinza, misericórdia, as coisas. Porque ele chegou a dizer: o Senhor está me fulminando injustamente, eu sou mais reto que o Senhor. Jó chegou a dizer isso. O Senhor está sendo injusto comigo. E eu vou te falar, você lidar com a justiça própria de uma pessoa é complicado. Aquela idolatria do certo. Sabe aquele cara, todo certinho, todo quadradinho, não é? Cheio de regrinha, cheio de razão. Você lidar com a justiça própria de uma pessoa não é fácil. Quando você vê a mulher de Jó, sinceramente, aquela irmãzinha não era muito crente, não. Quando o negócio arrochou, amaldiçoa o seu Deus e morre, seu miserável. Os filhos de Jó, aqui o negócio era bem preocupante. Porque a Bíblia fala que terminava os turnos das festas na casa de um, começava na casa do outro. E o que acontecia nessas festas era ou não preocupante? Tão preocupante que quando acabava a festa, o que Jó ia fazer? Interceder, oferecer holocausto. Ele se derramava em intercessão: Senhor, tem misericórdia. Porque qual era o grande medo de Jó? Quando ele fala o que eu mais temia,
me sobreveio. Qual era o medo de Jó? Que os filhos fossem destruídos. Ele tinha esse medo. Irmãos, porque o que acontecia ali não era brincadeira. Aliás, talvez o ministério de intercessão dele foi tão poderoso, porque os filhos, rapaz, eram muito virados. Não é? E talvez até, não sei, mas talvez até todo esse julgamento veio por conta dessas intercessões que ele mesmo fez. Às vezes Deus lida com situações, gente, de uma forma que para a gente é surpreendente, porque Deus sabe de milhares de informações que nós não sabemos. Mas Ele sabe. Você vê muita coisa acontecendo aí nesse mundo afora que você pensa que é injusto, mas é porque você não sabe de tudo. Às vezes você conhece 1% só. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Então vem todo esse tribunal. No capítulo 2, a Bíblia começa a mostrar isso acontecendo na verdade. No dia que os filhos de Deus comparecem diante do Senhor, quem que veio junto? Satanás. Irmãos, você não acha isso estranho, não? Satanás frequenta a presença de Deus? Sim ou não? Será que ele entrou ali de penetra? Não, não. Será que quando ele chegou lá, junto com os filhos de Deus, será que Deus ficou apavorado, né? Fez sinal da cruz, sai Satanás, eu te amarro. Deus fez isso? Não, não, muito pelo contrário. Provavelmente ele foi convidado para aquela audiência. Como é que você vai fazer uma audiência, um tribunal, e você fala que o promotor de justiça não pode vir? Ele tem que vir. Ele tem que estar lá. Ele faz parte do tribunal. E Deus, então, lógico, primeiro o diabo tem que dar conta, para ver se ele está fazendo bem o serviço dele. Qual foi a primeira pergunta? De onde você vem? Aí o diabo fala, Senhor, olha, não, estou fazendo o meu trabalho, não é? Eu venho de rodear toda a terra, passear por ela, ou seja, Senhor, olha, eu tenho uma rede de informações em todos os lugares, em todas as sociedades, eu estou sabendo de todos os conflitos, todos os delitos, todos os crimes, não é? Eu realmente tenho uma rede de informação global, estou no Face, estou no Twitter, não é? Eu estou a par de tudo que está acontecendo, tipo assim, estou preparado para qualquer audiência. Qual é o caso? Quem que fala qual é o caso? É o diabo? Deus. Viste o meu servo Jó? O caso é Jó. Viste ele? A família dele? Ah, Senhor, o Senhor dá tudo que ele quer, não sei o que, etc. Ou seja, quando você começa, né, a perceber tudo que o diabo fez ali, você pode observar que tudo que ele fez não foi nem 1 milímetro a mais do que esse tribunal, que é justiça, juízo, misericórdia e verdade, autorizou. Não foi 1 milímetro a mais. Quando você vê o processo final de tudo isso, inclusive, Deus deixou muito claro, você não toca na vida dele. Mas no final de tudo isso, porque qual que é o propósito do tribunal de Deus? Corrigir. Corrigir. Você vê Deus fazendo uma reforma na vida de Jó, no casamento de Jó, na família de Jó, na sociedade de Jó, nas amizades de Jó. Os juízos de Deus estão em toda a terra.
Essa reforma foi algo tão impactante, porque Jó não era qualquer um. A Bíblia diz que ele era o homem mais poderoso de todo o Oriente. Essa reforma teve um impacto tão grande na sociedade, tão grande, que secou até os nossos dias. Nós estamos falando disso aqui até hoje. É importante entender, gente, que muitas vezes Deus vai interferir. Principalmente quando você está lidando com esferas de poder. Pessoas que não tem mais ninguém sobre elas. Eu estava até, a gente estava conversando ontem com o apóstolo, e é um negócio interessante. Deus tem muitas, Ele pode acessar diferentes esferas de poder para lidar com alguém. É verdade. Depende muitas vezes da nossa maleabilidade, da nossa dureza. Deus pode usar seu pai e sua mãe para te corrigir? Não só pode, como deve. Deus pode usar um professor para te corrigir? Um pastor? Pode. Mas Deus pode usar também a polícia? Mas você entende que é uma outra linguagem? Tem filho que às vezes não ouve a mãe. Você vê, esses dias mesmo, um rapaz, inclusive até a gente pedalava junto com ele. Ele era um obreiro na nossa casa de recuperação lá, né? Rapaz assim, bacana, vinha no processo, né, de restauração, mas ele começou a ter algumas quedas, e começamos a pelejar com ele. O problema é que ele estava sempre dissimulando, mentindo, não é? E foi ficando uma situação assim um pouco difícil, mas a gente pelejando com ele. Eu lembro que teve até um dia, eu falei, ele querendo ir embora, querendo chutar o pau da barraca. Falei, rapaz, não faz isso, senhor, não faz isso. Falei com ele, é muito melhor, rapaz, você estar aqui, não é? Se submeter à disciplina, do que você estar numa cadeia. E lá na frente, o que acontece? Ele vai embora. Uma semana que ele está em casa, já começa a aprontar, aí chega a notícia, fulano está preso. A mãe dele falou, olha, pastor, ainda bem que ele está preso, porque lá acho que ele fica mais protegido. Quando você não ouve seus pais, a pessoa não ouve os pais, não ouve pastor, não ouve professor, não quer saber de nada. Às vezes vai ouvir a polícia. Você entende o que eu quero falar? Deus pode usar um governo. Deus pode usar uma nação para julgar uma outra nação. E Deus pode usar o diabo também. Por incrível que pareça, ele é um ministro de Deus, não é? Vamos ver isso aqui no julgamento da casa de Acabe. Quando você estuda sobre o julgamento da casa de Acabe, é algo muito interessante. Acabe foi um dos piores reis que tiveram em Israel. Você lembra? O Acabe, o maridão da Jeza, né? Acabe e Jezabel, eles instauraram idolatria e feitiçaria na nação. Só que eles foram mexer com a pior coisa que alguém pode mexer, que é derramar o sangue dos santos. Para você ter ideia da chacina que Acabe e Jezabel fizeram, Deus conversando com Elias, Elias falou o quê? Senhor, Acabe e Jezabel assassinaram todos os profetas, só sobrou eu. Pelo menos os que ele conhecia, que não eram poucos. Rapaz, Acabe e Jezabel estava até o pescoço, com sangue dos santos. A medida da iniquidade de um governo vai subindo até que chega nos céus. E Deus, chega uma hora que Deus julga. Entende? Chega uma hora que Deus vem, Ele julga. E a Bíblia mostra quando saiu. Aliás,
o que a Bíblia mostra é como a sentença foi cumprida, porque a cabeça de Acabe rolou. Irmãos, dezenas de vezes Elias confrontou Acabe. O cara era incorrigível. Tanto é que o Acabe falava: lá vem esse perturbador de Israel. E Elias falou: você que tem perturbado a nação com seus pecados. O cara não via ninguém, não. O cara ensurdeceu, endureceu. A maldição não foi estabelecida para destruir, mas o homem que repetidas vezes corrigido endurece a sua cerviz será repentinamente quebrado sem que haja cura. Chegou uma hora, a cabeça de Acabe rolou. Então, tinha um profeta que viu isso, o profeta Micaías. Ele viu quando saiu a sentença. Na verdade, Acabe queria retomar uma cidade que eles tinham perdido para a Síria, Ramote de Gileade. E ele chamou Josafá. Josafá, me ajuda a recuperar essa cidade. Josafá, rapaz, foi uma das piores coisas que ele fez, da maior bobagem que ele fez na vida. Aliás, quase morreu. Não, porque o Acabe se disfarçou na batalha. Os sírios pensaram que Josafá era Acabe, foi todo mundo para matar ele, mas não era o Acabe. Rapaz, o Acabe é liso. Colocou Josafá como boi de piranha. Mas o Josafá, acho que ele estava querendo uma restauração do relacionamento, falou: tudo bem, eu te ajudo. Qual que é uma das principais leis de guerra em Israel? Antes de ir à guerra, você consulta o Senhor. Vamos consultar Deus. Eles foram então consultar Deus. Josafá falou: Acabe, vamos consultar o Senhor. Não, lógico, Josafá chamou. Espera aí, o que eu mais tenho aqui é profeta. Trouxe os profetas todos. E os profetas de Acabe: pode ir, que o Senhor é convosco, vai dar vitória, e não sei o quê. E Josafá era um homem que tinha discernimento. Ele olhou para aquilo e falou: Acabe, você não tem pelo menos um profeta que seja de verdade? Pelo menos um. Porque está tudo comprado, só fala o que você quer ouvir, tudo Baal. Já viu aquele tipo de profeta que só fala coisa boa, só profetiza para rico e não sei o quê? Cuidado com esse tipo de gente. Normalmente o profeta entra em cena quando tem desordem, e ele vem. Se você não ouve mais o Espírito Santo, Deus vai levantar um profeta na sua vida. Ele vem para corrigir. Normalmente é assim. Então ele falou: você não tem nenhum de verdade? Aí o Acabe coçou a cabeça e falou: rapaz, tem um. Só que ele só fala coisa ruim. Era o Micaías, coitado. Chama esse, porque esse é de Deus. Aí foram buscar o Micaías, estava no toco, preso. O cara que foi buscar o Micaías já deu nele uma lambada. Rapaz, está todo mundo falando coisa boa, você também fala coisa boa, senão você vai ver e tal. E o Micaías: eu vou falar o que Deus me mandar. Não, Micaías. Quando o Micaías chega, ele age com sarcasmo. E ele fala: pode ir, vai lá, o Senhor é convosco, pode ir. Aí o próprio Acabe fala: não, Micaías, eu quero que você fale a verdade. Isso aqui é a verdade. 1 Reis 22, 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Irmãos, você consegue imaginar isso aqui? Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Rapaz, você consegue visualizar isso? A sua mão esquerda e a sua mão direita. Parece que tinha ali pessoal da esquerda e da direita. E disse o Senhor: isso aqui é a sentença, é só um detalhe do tribunal, é a sentença de morte. Como ela se daria? E Deus fala assim:
quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Quem vai lá induzir, suscitar o coração dele para morrer nessa batalha? A Bíblia fala assim, isso é a Bíblia dizendo, gente. Um dizia desta maneira, outro de outra. Então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Saiu um espírito. Dá a entender? Um principado. Né? Um dos capitães lá do diabo. E disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, sai, faz assim. Agora, pois, o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas e o Senhor falou mal contra ti. Veja bem, que esse espírito de mentira falou, Deus, eu vou lá, Senhor, eu vou lá. Eu vou seduzir os profetas. E Deus falou, não, você pode ir, realmente. Acabe gosta de falsa profecia, pode ir que você vai ser bem sucedido. E ainda que Micaías contou isso para Acabe, Acabe todavia deu mais crédito ao espírito da mentira. E foi para a guerra. Agora veja bem, de onde que esse espírito de mentira saiu? Do inferno? Ele foi um espírito da parte do inferno ou da parte do trono de Deus? Do tribunal de Deus. Do tribunal. Você lembra a casa de Saul? Um espírito mau da parte do inferno atormentava Saul? Não. Irmãos, Deus sabe como usar Satanás, a rebelião de Satanás, para lidar com a rebelião humana. Ele sabe. Tem caso que é assim. Deus sabe como fazer isso. E Ele está pensando na nossa restauração. Você lembra aquele cara que se deitava com a madraça, que Paulo entregou ele para Satanás, para que ele fosse destruído ou para que ele fosse salvo? Para que ele fosse salvo. Irmãos, olha, Deus não tem o preconceito que nós temos com o diabo. Para cada rebelde tem um diabo, de certa forma. O que eu quero dizer é que você não tem que ficar com aquela paranoia, aquele medo de demônio. Tem crente que tem medo de demônio. Querido, se você é uma pessoa honesta, justa, ordeira, você vai ficar com medo da polícia na sua casa? Você tem medo da polícia na sua casa? Não. Agora, realmente, se você é ladrão, assassino, né, provavelmente você vai ter. Você entende o que eu estou dizendo? Deus sabe falar numa linguagem que a gente entenda. Muitos anos atrás, eu sempre gostava de ir no culto de domingo lá na Lagoinha, domingo pela manhã, quase 30 anos atrás isso. Eu gostava de participar do Ministério de Conservação de Frutos, sempre tinha apelo, muita gente vinha, né? E nesse domingo não foi diferente, tinha um rapaz lá chorando muito e tal, fui, abracei ele, depois fui para a salinha, ele me contando como ele foi parar ali. Inclusive hoje é um pastor, grande amigo meu. E conversando, ele começou a falar, rapaz, ontem à noite, estava num boteco, isso lá em Belo Horizonte, cidade muito boteco, né? Com os amigos. Naquela época, gente, o evangelho não é como é hoje. Hoje está na moda falar que é crente, né? Os artistas querem falar, sou evangélico, eu não sou praticante, mas sou, né? E tal, aquela coisa assim, né? Mas naquela época, assim, pastor era muito mal visto. Você falava que era pastor, né? O pessoal fazia questão de esculachar mesmo. Então, ser um crente naquela época, o cara tinha que ser mesmo. E ele era um desses caras que estava sempre malhando em cima de igreja, de pastor, estão lá na roda, tomando cerveja, fala mal, surgiu esse papo, começaram a falar mal de igreja, falar mal de pastor, não sei o quê, surgiu o papo do diabo. Eu não lembro exatamente, que é muito tempo, mas ele fez um desafio para o diabo. Diabo que nada, eu desafio o diabo, não sei o quê. E nisso aí, chegou um momento, ele foi no banheiro, já, né,
tomou muita cerveja e tal, foi lá no banheiro. Quando ele foi fazer o que foi fazer, olha no espelho. Quando ele olha no espelho, ele toma um tapa na cara. Pá! Isso ele contando. Agora, qual que era o problema? É que ele estava sozinho. Não tinha ninguém mais. Aí o que ele lembrou? Do desafio que ele fez para o diabo. E ele disse que veio uma presença tão densa, tão maligna, um pavor, um terror, que ele nem botou as barguilhas já saiu correndo, segurando as calças. No domingo de manhã estava aceitando Jesus. Rapaz, com um tapa, o diabo colocou ele no caminho da salvação. Você pode pensar que não, mas o diabo é bem convincente. Você lembra lá os filhos de Seva? Esconjuro-vos em nome do Jesus que Paulo prega. Eles vinham fazendo a coisa de uma forma totalmente ilegítima. Totalmente, já tinham que ter recebido Jesus como Messias há muito tempo. Mas eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí aquele demônio dá um sermão. Olha, conheço Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, o Alfa, o Ômega. Não é Paulo, sei muito bem quem é, está virando esse mundo de cabeça para cima. Mas e vocês, quem são? Que sermão, gente. Que palavra. Aí é lógico, depois o demônio também endemoniou, porque é da natureza dele endemoniar. E partiu para cima, e pau nele, saiu todo quebrado, rasgado, e não sei o quê. A Bíblia fala assim, que por causa disso o temor de Deus caiu sobre toda aquela região, e muitos foram salvos. Eu nunca tinha visto um demônio tão avivalista como esse. Rapaz, irmãos, eu estou dizendo isso para que você entenda que o nosso foco não é demônio, não é isso não. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O problema é quando nós recebemos esse veredito icabode. Foi-se a glória de Deus. Esse é o nosso problema, são essas desordens. Demônios são periféricos. Eu falo em libertação, a gente não lida com demônios, a gente lida com pecados, amargura, abuso, iniquidade geracional, passividade, todo esse lixo da alma. Quando a gente começa a enfatizar demais, demônio, 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 de repente você perdeu a essência do negócio. Mas eu quero que você entenda isso. Eu sei que às vezes não é fácil tirar essas viseiras culturais que o animismo coloca, que a gente fica viciado nelas. Mas por incrível que pareça, não podia ser diferente. A maldição é um mecanismo de Deus. Ela vem para alertar, é um chamado ao conserto. Ela vem para corrigir, não é? É aquela palavra mais forte quando Deus te chama, te alinhando com o propósito dele. Ela vem para castigar, ou seja, para recuperar. Porque às vezes você cruzou tanta linha que você precisa de um processo de recuperação, de disciplina. Mas ela pode vir para destruir. No fundo, maldição tem a ver com paternidade. Quando você entende a inteligência desse mecanismo, você percebe que é amor. É correção. É Deus nos chamando de volta para Ele, numa proposta de eternidade. Curva a sua cabeça então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por cada vida preciosa que está aqui, obrigado por esse tempo. Deus, o Senhor conhece cada coração. Deus, o Senhor sabe a situação de cada um de nós. E nós queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer. Reconhecemos o Senhor como Pai. O Senhor é o oleiro, nós somos o barro. Que o Senhor possa moldar as nossas vidas
como o Senhor quiser. Que o Senhor possa tocar naquelas áreas que nós endurecemos. Mas nós queremos ter esse coração manso, susceptível à sua correção. Obrigado, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor expressa o seu amor, as várias formas como o Senhor expressa o seu amor. Reconhecemos a sua soberania e o seu cuidado, a sua justiça em tudo o que nos tem acontecido. O Senhor é bom.